Pais queridos, boa noite. Estamos aqui para começar mais um culto, mais uma sexta-feira profética, trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Nós te convidamos neste momento a se unir a nós e vamos juntos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele por mais um dia que se encerra, por mais uma oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos aqui reunidos no seu nome, para louvar, adorar e bendizer ao teu santo nome, amém? Vamos orar, vamos juntos buscar a Deus? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos é dada, de estarmos mais uma vez reunidas no teu nome, ó Pai, para te adorar. Queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado e pela rica oportunidade, Pai, de poder louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite, nos louvores e também através da palavra, Pai. Oramos nesta hora, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando grandes lutas e dificuldades. Aqueles que estão, ó Pai, na linha de frente, lutando para cuidar de pessoas afetadas por esta pandemia no mundo todo. Oramos, ó Pai, por aqueles que estão sofrendo, enlutados pela perda de algum ente querido. E pedimos, ó Pai, que o Senhor dê graça a cada um de nós, para suportarmos, Senhor, esta dificuldade, esta luta, esta grande adversidade que assola a raça humana neste momento. Dá graça e sabedoria aos nossos líderes, para que possam, Pai, tomar as melhores decisões em prol da comunidade de uma forma geral, ó Pai, da população responsável, ó Deus querido, pela população pela qual eles são responsáveis. Assim, Senhor, nós oramos nesta hora, pedindo a Tua graça. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, e fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Pra que eu pudesse te
adorarmos a Deus e reconhecermos que Ele é a luz deste mundo. O que seria de nós sem esta luz que é Jesus, que ilumina os nossos passos a cada dia? Aquilo que
possa inundar os nossos corações e ser a maior motivação para nós servirmos a Deus. Quando nós olhamos para o Calvário, nós vemos Deus dando a maior prova de amor para com a humanidade, que foi o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Que nós possamos hoje celebrar esse Deus e tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com o hino que Ele nos convida a convidar o reino de Deus a se fazer presente em nosso meio e em nossas vidas. Se você ainda não conhece o reino de Deus, esta é a sua oportunidade. É a noite de você entregar o seu coração ao Senhor, para que o reino de Deus possa também ser uma realidade na sua vida e no seu coração. Provações
amados, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse ela no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 22. Essa passagem bíblica ela fala um pouco sobre aquilo que nós acabamos de cantar. Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos alimenta, Senhor, a alma, e que mata a sede espiritual que nós temos do Senhor. Tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos, eles são totalmente práticos e são orientações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê inspiração para transmitir uma mensagem do teu coração ao coração dos teus filhos, ó Pai. E a eles dê a capacidade de colocar em prática aquilo, meu Deus, que a tua palavra ensina. Assim nós te pedimos, ó Deus, fala conosco mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Queridos, eu sempre trabalho em cima de uma temática para a gente orientar o nosso raciocínio. E o meu tema hoje é como Jesus nos ensinou a olhar a vida.
Se você fizer uma leitura superficial desse texto, sem tentar entender o seu contexto ou a sua interpretação, você pode chegar à conclusão que Jesus estava nos ensinando a sermos irresponsáveis. Já que cabe cada dia o seu mal, não importa o que a gente faça hoje, o importante é tocar, como diz uma certa música, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso que Jesus quis transmitir durante esse ensinamento. Pelo contrário, ele estava nos ensinando a não permitir que as preocupações roubassem a nossa confiança nele e a nossa capacidade de acreditar que Deus cuida de todas as coisas. Então, quando eu olho para essa passagem bíblica, eu aprendo que esse texto que nós estamos estudando, ele está dentro de um contexto maior que é chamado o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele iniciou o ministério educativo de Jesus. Porque uma das maiores preocupações na vida de Jesus, quando ele esteve aqui no seu ministério terreno, foi educar as pessoas numa visão compatível com os valores que ele pregou, ensinou e viveu. Então, através daquilo que Jesus transmitia, ele tentava trazer uma educação para as pessoas, uma forma de ver a vida. Nesse sermão, ele ensinou seus discípulos a olharem a vida com outros olhos. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que a ideia de Jesus era trocar o nosso olhar de um olhar pessimista para um olhar otimista ou esperançoso. Não é que nós deveríamos desprezar as circunstâncias que nos cercam, mas que nós tivéssemos uma visão realista, mas não pessimista da vida, mas otimista e esperançosa. E aqui ele quis deixar claro que o tipo de olhar que nós temos acerca da vida, acerca das coisas que acontecem ao nosso redor, define a qualidade de vida que nós teremos. Se nós olharmos a vida de uma forma, nós vamos ter um certo tipo de sentimento dentro de nós. Se nós olharmos a vida da forma que Jesus ensinou, nós teremos outras emoções e outros sentimentos dentro de nós. Então aqui ele pede para a gente olhar para dois personagens. Primeiro, ele fala para nós olharmos para as aves do céu, no versículo 26, e depois ele pede para nós olharmos para os lírios do campo. E ele explica o porquê. As aves do céu, ele disse que elas não plantam e elas nem colhem, e Deus as alimenta. Ele disse que os lírios do campo, que são flores, elas não tecem, elas não preparam roupa, e no entanto, quando você bate um olho nelas, nessas flores, nesses lírios, você vê que nem Salomão, essa foi a expressão de Jesus, se vestiu de forma tão fina, de forma tão bonita, como esses lírios. E o que ele quer nos ensinar aqui, queridos? Jesus está tentando nos transmitir como deve ser o nosso olhar. Por quê? Muito parecido com o tempo de hoje, as pessoas olhavam para a vida preocupadas aqui com três coisas. Está aqui no texto bíblico. O que elas deveriam beber, o que elas deveriam comer e o que elas deveriam vestir. Ou seja, essas três coisas falam de necessidades primárias do ser humano. E essas necessidades primárias, se nós não tomarmos cuidado, elas ocupam a nossa mente com tantas preocupações, porque aqui elas representam todas as nossas necessidades primárias, que nós muitas das vezes esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Se nós trouxermos isso que Jesus falou, isso que Jesus ensinou para o contexto atual, tem tudo a ver com a nossa realidade. Porque mesmo você sendo um cristão, mesmo você conhecendo a palavra de Deus, mesmo você conhecendo o que Jesus ensinou, se nós não formos constantemente lembrados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pelos aqueles que ministram ao nosso coração a verdade bíblica, nós nos esquecemos desse ensinamento. E nós começamos a nos preocupar excessivamente com o dia de amanhã. E quando essa preocupação excessiva ela toma conta da nossa mente, a primeira coisa que ela faz é roubar a nossa paz. Segundo lugar,
ela rouba a nossa capacidade criativa. Por quê? Se você estiver muito preocupado com uma coisa, a cabeça vai ficando quente, quente, quente. Chega uma hora que você não tem mais criatividade para lidar com as dificuldades. Terceiro, quando você perde essa paz, quando você perde essa capacidade criativa, você entra num outro parâmetro de ansiedade que não vai trazer para você bons resultados. Pelo contrário, pode até adoecer você. Você pode ter recursos em suas mãos, recursos financeiros que eu estou falando. Você pode ter até a capacidade intelectual para resolver os problemas. Mas se você adoecer emocionalmente por causa da ansiedade ou por causa da depressão, você vai se tornar uma pessoa incapaz de resolver os problemas, por mais simples que eles sejam. Então, Jesus, ele, dentro desse trecho do ensinamento deles aqui, ele faz um convite, ele diz assim, ó, no versículo de número 22, ele diz assim, ó, a candeia do corpo são os olhos. O que é candeia? Na época de Jesus, quando as pessoas entravam num ambiente que ele estava escuro, eles pegavam uma lamparina, uma candeia e acendiam ela. Ela iluminava todo o ambiente. É como se fosse uma luminária que nós acendemos hoje, essas luminárias de emergência, para iluminar o espaço. É como se fosse uma lanterna que a gente acende para iluminar em algum local onde nós queremos entrar que está escuro. É como se fosse uma lâmpada que nós acendemos nessa sala para iluminar o ambiente. E Jesus disse, olha, a candeia do corpo são os olhos. Ele disse então que a luz do nosso corpo são os nossos olhos. E ele diz, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se o teu olho estiver bem iluminado por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo, pelo olhar correto, o teu corpo terá luz. No versículo 23 diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ele está dizendo o seguinte, os olhos servem para trazer coisas boas para dentro de nós, a luz. Mas se esses olhos estiverem em trevas ou com trevas nele, tudo que nós trouxermos para dentro de nós será ruim. E isso, em vez de nos ajudar, irá nos atrapalhar. Então, eu quero deixar para você aqui 3 conselhos nesta noite, referente a como deve ser o nosso olhar, baseado naquilo que Jesus ensinou. Primeiro, olhe para Cristo. No momento que você está vivendo, nessa crise que você está vivendo, desloque o seu olhar das circunstâncias e olhe para Cristo. E por que nós devemos olhar para Cristo? Olha o que diz a Bíblia no capítulo 12, no versículo 1, 2 e 3 da carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, ao convite do escritor da carta aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Primeiro, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para nós nos desembaraçarmos de todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Então ele faz uma proposta, quando você abandonar isso, olhe para Jesus. Porque Jesus desprezou a afronta, venceu a adversidade, venceu o inimigo e hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. E ele diz que quando nós consideramos isso, aquele que suportou essas contradições, alguma coisa acontece em nós. Nós não enfraquecemos e nós não desfalecemos no nosso ânimo. Então nesta noite eu quero pedir para você, tira o olho daquilo que está roubando a tua fé, tirando a sua esperança, tirando a sua expectativa de vida, até te adoecendo emocionalmente, e olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê aquele que passou por todos os sofrimentos por amor a você, venceu essas adversidades e hoje está à destra de Deus intercedendo por você.
Isso gera em nós, queridos, renovo das nossas forças, renovo da nossa fé, renovo da nossa esperança. Então, em primeiro lugar, como deve ser o nosso olhar baseado naquilo que Jesus ensinou? Como é que o nosso olhar é bom? Quando nós olhamos para Ele. Segundo, quando nós olhamos para outros que sofrem mais do que nós. Olha que Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, 9 e 10. Ele disse assim, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Gente, isso é uma realidade. Se tem alguém que quer ver você na cama, doente, destruído, sofrendo, é o inimigo. Então, o apóstolo Pedro diz assim: sede sóbrios e vigiai. Não deixe que o inimigo destrua, roube, tire a sua fé. Segundo, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, se você está passando dificuldades, tem gente passando muito mais dificuldade do que você. Isso para nós já é um alento. E aqui ele termina dizendo: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortalecerá. Então, quando eu olho para aqueles que estão passando mais dificuldades que eu vejo que eu sou uma pessoa privilegiada. Gente, tem pessoas que reclamam porque tem que pagar aluguel. Enquanto você reclama porque tem que pagar aluguel, tem gente reclamando porque não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Enquanto você reclama porque você ganha pouco, tem gente que está desempregado. Enquanto você muitas das vezes reclama porque você talvez não tenha a saúde tão vigorosa como você gostaria, tem pessoas que estão numa UTI do hospital. Ou seja, quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, e quando eu olho para as pessoas que estão sofrendo mais do que eu recebo de Deus força para lidar com as adversidades. Então se considere uma pessoa privilegiada por ter Jesus para você olhar e por saber que você não está passando tanta dificuldade como outras pessoas que estão bem próximos de nós. E terceiro lugar, para fechar o nosso raciocínio desta noite: como deve ser o nosso olhar? Inspirado, ensinado por Jesus. Nós devemos olhar para os exemplos que nos inspiram, motivam e encorajam. Gente, todo mundo tem alguém que é para ele uma referência de vida. Sabe aquelas pessoas que quando nós olhamos para ele, para as dificuldades que ele venceu, para os obstáculos que ele pulou, que ele saltou, que ele venceu, que ele superou, aquilo dá força para nós? Nós precisamos de exemplos assim. Nós precisamos olhar para essas pessoas e encontrar no exemplo deles forças para nós vencermos também. E quando eu olho para a Bíblia, eu encontro vários exemplos assim para alimentarem as minhas forças e a minha esperança. Hebreus capítulo 11, do versículo 4 até o 12, diz assim, ó: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e este já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Queridos, nós vimos aqui pelo menos 5 exemplos: Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, que são exemplos de pessoas que pela fé deslocaram o seu olhar da circunstância negativa que viviam e olharam para Deus, e olharam para o socorro do céu, e olharam para a ajuda do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram viver o propósito de Deus para as suas vidas. Eu fecho a minha palavra nesta noite dizendo o seguinte: quando nós deslocamos o nosso olhar para onde Deus quer que a gente olhe, no nosso coração a fé cresce e se desenvolve. E ela produz 4 coisas. Primeiro, ela produz força. Talvez se você ficar olhando nesta noite para o lado só das coisas negativas, a sua força vai ser pequenininha. A própria Bíblia diz que aquele que é frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Agora, quando nós temos fé em Deus, as nossas forças se renovam. Segundo lugar, nós temos também direção. As pessoas, irmãos, quando tiram o olhar de Deus, eles vivem em desespero, porque eles perdem a sua direção. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando você tem fé, você não só tem força para vencer, como você tem direção de Deus. Terceiro lugar, você recebe, sabe o que? Ânimo. Quando nós deslocamos o nosso olhar das coisas vis que estão acontecendo para Deus, para Jesus, para a palavra, nós renovamos o nosso ânimo. Porque pessoas desanimadas, irmãos, não conseguem fazer nada na vida. Uma das coisas que mais destrói a vida do ser humano é o desânimo. Porque o desânimo rouba a nossa capacidade de construir algo bom. E em quarto e último lugar, quando nós temos fé, quando nós olhamos na direção correta, nós nos tornamos uma influência positiva para a vida dos outros. Nesse tempo, Deus te convida a você ter o seu olhar voltado para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. Então, resumindo a nossa palavra, nesta noite, tira o seu olhar das coisas ruins. Primeiro, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Segundo, olhe para as pessoas que estão sofrendo muito mais do que você. E terceiro, olhe para os exemplos bíblicos de pessoas que superaram toda e qualquer adversidade e venceram para a glória de Deus. Isso vai te ajudar a lidar com todas as adversidades, sem desistir da fé, sem perder a esperança, continuando, sempre cultivando uma posição de amor para com Deus e para com o próximo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque nós compreendemos, ó Deus querido, que nós vivemos dias difíceis. Mas, Senhor, se nós tivermos um olhar pessimista, negativo, Senhor querido, um olhar, meu Deus, não norteado pela tua palavra, os problemas, Senhor, aumentarão, crescerão e roubarão a nossa capacidade de lidar com a adversidade. Mas se nesta noite, Pai, nós olharmos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, nossas forças serão renovadas, nós teremos ânimo, Senhor querido, para lidar com as situações, e nós seremos uma influência positiva do Senhor na vida de outras pessoas. E é isso que nós te pedimos, ó Pai, é isso que nós desejamos, ó Deus, não só para a nossa vida, não só para a nossa família, não só para a nossa igreja, Pai, mas para este mundo, para as pessoas que estão lidando agora, Pai, com a dor, com a angústia, com as incertezas, ó Pai. Meu Deus, estamos aqui nesta noite proclamando que devemos buscar primeiramente o Teu reino e a Tua justiça,
esperança, Pai, e as outras coisas o Senhor há de acrescentar. Querido, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra e receba a capacidade do eterno para você ter a fé para lidar com as circunstâncias negativas neste momento. Olhe para os lírios do campo, olhe para as aves, tenha um olhar orientado pelo nosso Senhor e pela sua palavra. Chegando ao final de mais um culto. Que Deus continue sustentando você nessa caminhada. Domingo às 18h30 nós estamos aqui reunidos para o culto da família. Vamos continuar orando, pedindo para que Deus oriente os nossos líderes e que Deus tenha misericórdia daqueles que nesse momento estão chorando a dor, a perda de algum ente querido ou enfermo em um leito de hospital, ok? Vamos juntos manter a nossa fé no Senhor, autor e consumador dela, ok? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este culto. Que Deus continue abençoando a vida dos teus filhos, ó Pai. Nos sustenta com teu poder e com tua graça. Que nós possamos cada dia desejar mais e mais o teu reino, Pai, nas nossas vidas e nos nossos corações. Abençoa, Pai, todos aqueles que nos acompanharam por esta live. Que eles possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Se você ainda não é um cristão, é tempo de você ter um encontro pessoal com Jesus. Convide Ele a fazer morada no seu coração e na sua vida. Se você está longe nos caminhos do Senhor, você precisa voltar. Jesus te ama. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém.